Então, o Legal. Júlio, grande amigo, trabalhamos juntos lá na Toyota bastante tempo, né, o Júlio? A gente Sim. conviveu bastante lá. Júlio, por favor, se apresenta para o pessoal do canal que ainda não te conhece, né? Fala um pouquinho aí de você e depois a gente fala sobre o método aí do A3. Legal. Bom, meu nome é Júlio Coelho, trabalho com logística e eu diria que mais de 20 anos trabalhando na área de logística. Eu sou formado na área, na verdade. A minha formação é em logística, eu tenho pós-graduação MBA, na verdade, em gestão industrial e pós-graduação em engenharia de produção. Então, comecei trabalhando aí nessa área de logística na Kuninagel, né, que é num projeto dos anos 2000, início dos anos 2000, aí, num projeto de expansão da telefonia celular. A gente era responsável por fazer a distribuição para o Brasil inteiro de todos os componentes eletrônicos. Onde tinha uma antena de celular, os componentes, a gente era responsável por mandar todos os componentes necessários para poder fazer, montar a antena e de fazer esse processo de expansão. Acho que logo depois, em 2002, foi onde eu saí direto da Caínno e fui para a Toyota. Então, na Toyota aí foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Acho que foi, por mais que eu tenha, academicamente, eu tenha feito essas três formações, eu diria que a grande faculdade foi lá mesmo, né? Acho que é onde a gente realmente, na prática, aprendeu o que a logística em si, questão de lean manufacturing, e todas as ferramentas que a gente vai estar discutindo depois, trocando uma ideia, na prática você aprende lá, né? Então, eu trabalhei 8 anos na Toyota, eu pude transitar por todas essas, na questão da área de planejamento e logística, eu consegui transitar por todas essas áreas, inclusive na questão do pós-venda. Fiz vários projetos, implementações dos sistemas de just-in-time, toda a parte de reorganização da logística de pós-venda, que ela pega carona com a logística dos veículos também, né, das peças para os veículos na planta, a parte de exportação, né, tanto na Venezuela como na Argentina, coordenei operação direto da Argentina para o Brasil, enfim, a experiência foi muito grande, inclusive trabalhando até com a parte, uma das grandes experiências que eu tive foi justamente utilizando até todo esse conhecimento para trabalhar direto na cadeia de fornecedores, na melhoria da logística para os fornecedores. Porque quando a Toyota entrou em 2002, que ela tinha, inicialmente era um projeto, na verdade, que era a maior parte era importado. Aí em 2002, quando lançou o segundo modelo do Corolla que ela lançou no país, ela já veio com toda a questão do sistema Milk Run. E para os fornecedores isso daí foi uma mudança drástica, assim, eles não estavam acostumados a trabalhar com esse tipo de logística just in time. Então o que aconteceu? Fez todo o processo, mesmo quando planejado, chegou aos clientes, não adianta. Na hora que os fornecedores mandavam, tinha o planejamento de pedido, não mandava quantidade, não atendia no horário. E o Milk Run é aquela coisa do reloginho, né? É a engrenagem tudo pronta para você fazer a coisa acontecer. Então a gente processo era mais de 100 fornecedores, imagine, mais de 90 caminhões todo dia rodando, descarregando, fazendo todo o processo interno. Então esse processo foi muito traumático para os fornecedores. Então eu trabalhei, creio, uma boa parte desse tempo diretamente na melhoria nesses fornecedores. Então pude conhecer também muito dos processos de fabricação, isso me ajudou bastante, né? Desde a parte de plástico, borracha, chapas, enfim, eletrônicos. Então pude ter um contato bem legal assim nessa cadeia, e isso daí me ajudou bastante também a entender os diversos pontos que a logística ela pode ser aplicada, como que você, porque por mais que fale em logística, ela tem a sua característica dentro de cada processo, né? O conceito ele é único, porém quando na prática você tem que fazer pequenas adaptações. Depois da Toyota, acho que em 2010, eu saí da Toyota, fui para uma outra multinacional. A ideia um pouco era utilizar todo esse
conhecimento que eu adquiri ao longo desses 8 anos, a saída da Toyota foi uma opção minha, e eu fui para numa empresa de uma multinacional alemã que fabrica equipamentos para a linha de mineração e ensacamento, né? Nas duas pontas desses dois negócios da empresa, uma é a Vale do Rio Doce e na outra ponta é o Grupo Votorantim, na parte de ensacamento do próprio cimento. Então foi assim uma mudança. Então era equipamento, você está acostumado com aquela coisa maçante de carros, 300 carros por dia, de repente é um equipamento a cada 15 dias, aquele processo mais moroso, mas porém o produto engenheirado é diferente, porque aquela coisa é específica para aquele projeto, para aquele cliente. Então aquele equipamento ele vai se encaixar no processo, então a responsabilidade é tão grande quanto, né? E a questão do transporte de carga oversize foi uma experiência legal que eu pude adquirir lá, né? Porque essas eram as peneiras vibratórias de seleção de minério, no caso, elas eram exportadas muito para o Chile, né? Então tinha bastante exportação para o Chile e Peru, e fora que as grandes partes de mineração fica no norte e nordeste do país, então você tem que fazer uma peneira daquela, atravessar o estado todinho para chegar até lá. Depois dessa empresa, eu tive uma oportunidade de participar do startup de uma planta de uma multinacional americana, fabricante de guindaste. Então, aí acho que foi a grande decisão, acho, da minha vida, assim, de mudar, acho que sair da zona de conforto, acho que foi o grande ponto. Eu fui parar na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? E lá eu fui responsável por toda a organização da logística. Na verdade, quando eu cheguei lá, existia um projeto de uma planta e eu era o responsável na parte de logística de fazer acontecer todo o processo, desde da própria logística em si, dos processos na parte da construção da fábrica, até a própria logística em si, desenvolver o layout, as operações internas. Fui para os Estados Unidos acompanhar lá na planta, que seria a planta mãe, né, desse projeto, para conhecer como funcionava. Pude ver que a realidade que eles tinham lá era totalmente a realidade que a gente teria aqui, então muita coisa que eles têm lá não era aplicável aqui. Então, tipo assim, eu entender como funciona para eu saber o que eu tinha, o meu maior desafio aqui no Brasil. Então foi legal, foi uma experiência excelente. Eu fiquei praticamente durante quase 5 anos lá em Passo Fundo. Infelizmente, né, o mercado de guindaste que se esperava não aconteceu como deveria acontecer, né, e frente a essa empresa, os maiores clientes eram o Grupo Odebrecht e Petrobras. Então, infelizmente, pegamos justamente no final de 2014 a crise que nós tivemos aí no país, que todo mundo acompanhou. Infelizmente, um projeto que era para ser um projeto bem legal, acabou não dando certo e a empresa até fechou. Encerrou a parte de fabricação de guindaste aqui. Eles conseguiram manter só a parte de pós-venda e a venda do guindaste em si, mas ele importado. Mas eu consegui, das experiências que eu tive nessa questão da logística, foi muito legal, porque o sistema Milk Run que eu aprendi lá na Toyota, eu consegui implementar com fornecedores no Rio Grande do Sul. Basicamente, era esse Milk Run, ele atuava de Passo Fundo, mas através do estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul, onde estavam concentrados os maiores fornecedores. Então, foi um projeto que deu uma redução de custo gigantesca. E isso numa empresa com volume bem mais baixo, né, Júlio? Isso. Eu imagino que não fabrica 300 guindastes num dia, né? Não. O grande problema era o tamanho das peças. O desafio não era desenvolver as embalagens corretas para transportar e você conseguir fazer ou montar o Lego do que o Milk Run exige, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem a questão do lead time dos fornecedores, é um lead time maior. Então, sincronizar isso foi uma grande dificuldade, né? Mas foi possível,
né? Lógico, como vai, faz ah, algumas modificações para que o processo aconteça. Então, deu certo, implementamos, tivemos uma redução de custos aí de mais de R$ 50.000 por mês na logística, então isso foi bem expressivo. E também, ao longo do processo, eu fiquei responsável também pelo comércio exterior. Então, tanto na questão da importação dos produtos, como na exportação do próprio guindaste. Então, na questão da exportação, nós desenvolvemos uma rota logística para transporte do guindaste, e o guindaste, assim, ele é oversize na questão de lateral, a questão de comprimento e peso. Era só o equipamento era demais, era quase 60 toneladas de equipamento. Então, as dificuldades eram grandes, né? Porque tem pontos da rodovia, principalmente no Chile, que você tem pontes e você tem que mapear, considerar todas essas situações que você vai ter, justamente para poder garantir que o guindaste vai chegar do outro lado. Porque tem limite de altura, limite de peso, né? Limite de largura. Peso, altura, largura e comprimento. Uhum. Então, tinha essas situações. E a própria rota logística em si, de exportação via marítimo, né? Infelizmente, nós no Brasil não somos tão competitivos na questão que era ro-ro. Então, no ro-ro, infelizmente, a gente não tem volume suficiente de exportação para justificar uma rota direta, por exemplo, para a Europa. Então, todos os nossos equipamentos aqui ro-ro, eles saem, os navios, perdão, saem naquele sistema de feeder, né? Os navios menores, eles vão até Manzanillo, No né, na México, América do Norte, e de lá pega, consolida num volume do navio México. maior, e esse navio que vai para a Europa. Então, a gente competia com a planta dos Estados Unidos. Então, como competir se eles estão próximos ali de Manzanillo, e nós temos que subir praticamente a costa toda do Atlântico até chegar na América do Norte, então não éramos competitivos. Então, é uma das coisas que infelizmente, a gente perde a nossa logística aqui no Brasil em função disso, né? Para você ter uma ideia, na experiência dessa questão do comércio exterior, até por questões, então nós desenvolvemos essa rota rodoviária para o Chile, porque até para o Chile a gente perdia no marítimo. Por quê? Nós estávamos na ponta do Rio Grande, do mapa da América do Sul, só que o navio ele dá a volta por cima pelo canal do Panamá. E ele desce. Então ele faz isso daqui, dá a volta no país para chegar aqui no Chile e no Peru. Nos Estados Unidos ele desce direto. Nem passa pelo canal do Panamá. Então a gente perdia também. Por isso que foi necessário desenvolver o rodoviário. No rodoviário a gente conseguiu ser competitivo com o marítimo dos Estados Unidos. Então, toda essa muita coisa assim que envolve a questão da logística em si, e você tem que sempre estar atento. O único ponto que a gente conseguiu foi a própria África, que tinha a rota direta. Desculpa. Legal, não, tranquilo. Então, ô, Júlio, deixa eu só fazer um parênteses. dessa... Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. O público do canal pode não conhecer todos os termos técnicos, então deixa eu só fazer um parênteses e explicar 2 termos aí que você usou na sua apresentação. Legal. Então, o primeiro é o Milk Run, né? O Milk Run é uma rota de coleta de materiais. Então, a empresa que recebe esses materiais, matérias-primas, componentes, ela não fica esperando para receber entrega do fornecedor. Ela faz uma rota de coleta que normalmente passa, né, por vários fornecedores, né, que faça uma rota mais ou menos lógica, né? Você pega fornecedores próximos. Isso, na verdade, já são pré-planejados, né? Isso. A questão do Milk Run é uma logística pré-planejada, então o fornecedor já sabe a quantidade que ele vai ter que colocar, ele tem um horário de janela que ele tem que obedecer, porque ele passa em vários. Similar ao que acontecia, na verdade, o Milk Run, né? Na verdade, é uma analogia ao sistema de coleta de leite, antigamente, que se tinha, onde você deixava a sua garrafinha vazia,
e pegava uma cheia. Então, na verdade, essa mesma analogia que foi feita, onde o Milk Run ele leva as embalagens, porque são embalagens padronizadas também, tem que obedecer esse conceito, por Sim. questões de empilhamento e otimização da carga, Você e leva os ele deixa pallets, as embalagens vazias para o sempre a fornecedor. embalagem vazia e pega a embalagem cheia. Então, Hum, esse é o Milk Run. O legal. outro seria o que? O O Rorô, oversize, né? a Então, Oversize. para o público aqui do canal, né, não está tão acostumado com os termos em inglês, então o oversize é o Ah, legal, uma superdimensionado. sopa de letrinha. São aquelas Isso, cargas gigantes, né? Então, acho que todo mundo já viu na estrada alguma vez, né? Um caminhão com uma carga dessas, aí normalmente vai com escolta, né? E dirige isso mais aí. Tem devagar. que pôr os batedores para acompanhar. Você precisa antes, quem vai transportar uma carga dessas, precisa antes obter uma autorização da concessionária, do departamento de Isso, uma trânsito, licença de rodagem. para poder circular com uma carga dessas. Legal. Era só. Normalmente, ainda até um adendo a isso, aí no fim, quem acaba decidindo a rota dessa carga é esse próprio órgão de trânsito, porque em algumas situações ele vai precisar limitar a rodovia para poder passar, principalmente quando é excesso lateral, né? Muitas vezes circula em horários noturnos, que tem menos concentração de veículos, então é uma coisa bem, não é tão comum assim, né? Muitas vezes passa em paradas de pedágio, você vê as carretas paradas, né? Porque elas não podem rodar até que tenha essa autorização, né? E eu acho que um outro termo que eu coloquei é o RoRo, que é uma modalidade do transporte marítimo, que é roll-on e roll-out, né? Ou seja, são veículos que são transportados e eles utilizam da própria força motriz, né? Que é por pneu, que eles se carregam e eles se descarregam. Então, é utilizado para máquinas, por exemplo, guindaste, veículos, essa modalidade que utiliza do OO. E normalmente O veículo sempre entra por uma utiliza rampa a no. parte interna do navio. Isso. Ele entra e desce do navio por uma rampa, né? É como se fosse um E estacionamento flutuante, um navio desse. basicamente é isso, é um grande estacionamento onde você vai alinhando todas as máquinas. O Brasil é muito forte na questão dos tratores, né? Na questão de exportação dos tratores, tem bastante, que eu acho que domina a maior parte. E na importação, é a importação de carros mesmo, que até o porto mais famoso que utiliza esse ponto é o Porto de Vitória, que é um dos maiores para essa questão de carga ro-ro. Tá? Legal. Mas eu Então, só interrompi concluindo você, rapidamente. Júlio. Por favor, conclui aí. Não, beleza. Depois dessa experiência que eu tive nessa empresa de guindaste, eu trabalhei durante aí uns 5 anos. Eu comecei a trabalhar até pegando um gancho na crise total, né? E eu trabalhei com a consultoria, foi onde surgiu a iMoving, que ela atua na parte de consultoria, né, empresarial, com foco em pequenas e médias empresas, onde eu utilizo toda essa experiência adquirida nessas empresas e aplico nessas empresas menores, justamente para mostrar que esse tipo de ferramenta ele não se limita ao tamanho da empresa, mas em si no que a empresa pode crescer e utilizando dessas ferramentas. Então, atuei em participei de vários projetos de reestruturação de empresas e foi uma experiência bem legal. Foi onde eu tive o contato com a área do e-commerce também, né? Então, em paralelo a isso, eu tive uma última experiência voltei para a área automotiva, fiquei com um pouco de saudade. Então, atuei na empresa da linha de sinterizados, uma multinacional inglesa. Foi bem legal essa experiência que eu tive também nessa multinacional, porque eu tive muito contato com a indústria 4.0. Eu fazia parte de uma equipe global, né, onde tinham participantes, eu representando o Brasil, tinha representantes na Itália, Estados Unidos e Alemanha, onde era o centro aí de onde a gente se reunia para poder discutir as melhorias e trouxe a logística como parte da indústria 4.0, né?
e só que dividindo a questão dos processos e a parte de sistema, né? Então, a parte digital da indústria 4.0 era onde a gente atuava em melhorias na parte sistêmica para poder facilitar os processos, né? Fiquei durante 2 anos, né, trabalhando em paralelo com a consultoria e nessa multinacional, mas no final de 2018 eu me desliguei só justamente para tocar mais esses projetos, né? Então, onde a iMoving teve mais, eu tratei mais com mais afinco a questão da iMoving nesses processos de consultoria que eu estava implementando. Então, como eu tinha comentado, foi onde eu comecei, nesses projetos de estruturação, eu fiz um projeto para um distribuidor regional na parte de e-commerce, que hoje, até fruto desse processo de reestruturação que nós fizemos, ele que fazia uma distribuição na parte de e-commerce e na linha de revistas também, né, do grupo Abril. Mas para você ter uma ideia, na época ele movimentava cerca de 20 mil pacotes entrega porta a porta por mês. Hoje ele está na faixa de 120, 130 pacotes por mês. Ele atuava na região de Indaiatuba e Sorocaba. Hoje ele atua na região de Indaiatuba, Sorocaba, Itapetininga, região de Piracicaba e Jundiaí e na região do Vale do Paraíba. Então, tudo isso, então ele dentro desse distribuidor dessa empresa que ele representa hoje nessa área do e-commerce, que é a Total Express, ele é um dos maiores e um dos melhores distribuidor nos índices de SLA, né, que é um índice é um dos indicadores da logística, né, já aproveitando o gancho para explicar o SLA, que Tempo de atendimento, né? Isso, é um índice de atendimento. E aí, eu com esse processo, através desse networking, eu comecei a também atuar na área do e-commerce. Então, hoje eu sou responsável pela distribuição da Log, né, que é uma das maiores startups aí dos últimos anos, né, que ganhou até o título de unicórnio com investimento superior aí a 1 bilhão, né? Então é uma das empresas que mais cresce nessa questão do e-commerce no Brasil. Eu fiz parte dos 10 primeiros distribuidores regionais. Hoje nós somos mais de 300. Então só nos últimos, mesmo com a pandemia, com a reorganização que eles fizeram, assim, lógico, respeitando as limitações, a expansão ela continuou, principalmente agora com foco na região norte e nordeste, que é uma região muito carente, ou seja, com um plano de expansão para atuar no Brasil todo. Então, para você ter uma ideia, eu comecei com cerca de 40 pacotes por dia. Hoje, na região, na cidade de Jundiaí, eu estou cerca de 1.000 pacotes por dia. E na região de Itatiba, eu atendo cerca de 300 pacotes por dia. Então, isso dá mais aí de quase 30 mil pacotes por mês na cidade de Jundiaí e na cidade de Itatiba. Então, de certa forma, utilizando também dessa experiência para auxiliá-los nesse processo de expansão. Então, pude agregar bastante na questão da organização, nessa parte de sistema, na questão da gestão dos processos. Então, eu acabo atuando também dessa mesma forma com esses distribuidores. Entendeu? E hoje, basicamente, é o que eu faço. Tem alguns trabalhos da consultoria que eu ainda faço, né? Mas com foco principal agora na parte do e-commerce. E só um detalhezinho que eu esqueci, né? Enquanto eu estive em Passo Fundo, como eu gosto muito de atuar nessa parte de treinamentos e tal, eu fui também professor da Universidade de Passo Fundo, no curso de Administração e Logística e Comércio Exterior. Foi um pouco extenso, mas esse sou eu. E hoje arranjou um tempinho para falar com a gente aqui, né, Júlio? Tem que ser esse horário porque é loucura. Eu moro na cidade de Salto e vou para Jundiaí 3 vezes por semana e 2 vezes por semana para Itatiba. Legal, legal. Bom, vamos falar do A3 então, Júlio? Vamos. A gente vai falar de qualidade como um todo, né?
Qualidade na Isso. logística. A gente vai chegar no A3, mas com um contexto dentro da utilização na logística e mostrando a qualidade dentro da logística. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma apresentação. Vamos lá. Então, aqui falando um pouco na questão da qualidade dentro da logística. A gente acabou utilizando dos padrões até da qualidade dentro das indústrias, mas aplicando também aos processos da logística, né? Então, focando sempre nas questões dos pontos da satisfação e a confiança do cliente, né? Para que atinja essa satisfação na logística. A produtividade, muito importante, custos internos e imagem e processos em modo contínuo. Ou seja, esse conjunto de padrões que você consegue enxergar dentro da logística, isso garante a excelência no atendimento, seja independente se você está falando em relação à logística ela interna ou na logística externa e até mesmo no pós-venda, enfim, você focando o primeiro ponto, você enxergando o seu cliente, é onde você começa a entender a necessidade dele e aí você consegue oferecer algo e a partir do momento que você usa da empatia para entender seus clientes, você começa a ter a confiança deles, né? Lógico que isso você tem que aliar a produtividade para garantir que esses pontos que você identificou, eles vão ser cumpridos no dia a dia. Questão de custo, obviamente, porque hoje a logística, nos indicadores de custo, tanto de processo como propriamente do produto final, a logística é um dos custos maiores que você tem. Então, a questão de se trabalhar continuamente nos custos para tentar reduzi-los é importante para você garantir essa excelência na logística também. Logística é um custo alto em qualquer lugar, em qualquer país, né? Mas no Brasil, por causa das nossas limitações de infraestrutura, a logística ela acaba saindo até um pouco mais cara do que poderia ser, né? Até eu tinha feito uma pesquisa na época que eu dei aula na Universidade de Passo Fundo, justamente para tentar explorar um pouco mais quais seriam as maiores deficiências, até falando nessa questão de infraestrutura. Hoje, a gente utiliza muito do transporte rodoviário. E o transporte rodoviário, ele é caro. O combustível, ele é caro. O custo da manutenção dos veículos são caros. Então, isso encarece muito, muito mais a logística. Do que se você pegar, por exemplo, o marítimo, falando internamente, até porque a gente tem infraestrutura para isso, na questão de cabotagem, você preparar melhor os rios para poder absorver embarcações de médio porte ou de grande porte, a questão principalmente da utilização do ferroviário. Sim. Entendeu? Os países desenvolvidos, se você analisar a utilização do modal ferroviário é muito maior, infinitamente maior do que você tem no Brasil. E isso também diminui o custo da logística. Muitas vezes já sai direto do porto, já vai para as empresas. Então, isso, você não tem essa questão do trânsito, pedágio e tudo mais, entendeu? Então, isso que encarece bastante a logística hoje em dia aqui no país, tá? Então, entrando aqui, falando sobre os principais aspectos da logística, então envolve, primeiro, o apoio total às necessidades dos clientes e consumidores, ou seja, sempre como eu falei, a empatia é uma das coisas que tem que estar ativa no dia a dia de quem trabalha com a logística. Você se colocar no lugar do cliente, como que ele quer que esse processo seja feito, e estar próximo dele é muito melhor para se entender o que ele precisa para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. A questão da entrega, do tempo certo e na quantidade certa. Infelizmente, quando você trabalha com foco na questão principalmente hoje na logística enxuta, cada vez mais a questão de estoques que gera custo para a própria empresa, você trabalha com isso reduzido.
Então, quando você não consegue atender no tempo certo e principalmente na quantidade certa, e esse tipo de situação acontece de você gerar rupturas ou paradas no processo do seu cliente, e isso é prejuízo. Então, também tem que ter uma atenção especial em relação a isso, principalmente analisando as intempéries que acontecem. Que a logística, de uma forma geral, tem sempre, o que mais tem é intempérie. Então, ter os processos de contingência sempre em cada situação para poder atender a necessidade do cliente. Depois, trabalhar nessas falhas que acontecem no processo para cada vez você diminuir a incidência de erros, né? Então, entender o seu processo, analisar o seu processo, acho que é muito importante. E a gente vai entender, ao longo dessas ferramentas que a gente vai apresentar aqui, como que é possível você fazer essa análise para tentar entender onde que está o seu erro e como aplicar as ações. E também a inexistência de ruptura nos estoques, como a gente até comentou anteriormente. Tanto você fornecendo, evitar a ruptura no seu estoque para evitar que você não atenda seu cliente, como a gente comentou em cima de evitar a ruptura no estoque do seu cliente. Então, introduzindo um pouco as ferramentas, né, na verdade, nos apropriamos aqui dentro da logística das ferramentas já utilizadas no sistema de gestão de qualidade na indústria, né? Então, são ferramentas já conhecidas nesse mundo empresarial. Então, a gente está só apropriando elas e vamos explicar como que elas se comportam em relação à parte de processo para que a gente utilize ela para melhorar os nossos processos na logística. Então, folha de verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, o histograma, diagrama de dispersão, fluxograma, o brainstorming, que é excelente também para você conseguir tirar às vezes solução de dentro do seu próprio processo e da sua equipe, e o 5W2H. Vamos falar rapidamente sobre cada um, acho que eu vou dar uma pincelada, se você também verificar algum ponto que a gente precisa esclarecer um pouco mais, aí você pode me interromper aí. Pode deixar. Então, a folha de verificação, o que é? São formulários planejados nos quais os dados são coletados e preenchidos de forma fácil e concisa. Então, aqui, basicamente, é você ter um formulário com os tipos de verificações que você precisa ter no seu processo e você fazer essa verificação com uma certa periodicidade e identificar se está dentro do padrão que você espera. Então, isso aqui é uma coisa bem simples. É um checklist, basicamente, onde você tem as informações. O mais utilizado, né, o diagrama de Pareto, que é o diagrama que apresenta os itens e a classe das ordens dos números de ocorrência, apresentando a soma total acumulada e permite nos visualizar diversos elementos. Assim, né? Então, Pareto nada mais é que um gráfico onde você consegue, de barras, né, onde você consegue analisar as proporções, os índices certinho, né? Utiliza-se muito essa ferramenta para indicadores de performance, isso é muito utilizado. Então, na questão de solução de problema, você colocando essa nossa forma do Pareto, sempre você vai identificar qual que é o seu maior problema e isso vai te dar um norte para você. Qual problema você tem que atacar naquele determinado momento? E sempre para os próximos à medida que você vai analisando a solução. O diagrama de causa e efeito, que é o famoso diagrama de Chicago, ou espinha de peixe, né? Aqui ele te dá, a partir dos M's, né? Iniciamos praticamente em 4 M's, que eram o máquina, mão de obra, método e matéria-prima. E recentemente, né, foi adicionada a questão da medição e a questão do próprio meio ambiente. Meio ambiente até que aonde que o processo acontece. Analisar o que dentro do ambiente do processo tem algum defeito ou algum problema que você precisa analisar. Então, a partir desses M's, o ambiente pode você causar começa a algum encaixar. Defeito. Por exemplo, alta temperatura pode causar um problema num processo produtivo, né? Então, às vezes, é o ambiente que causa um problema. Até impurezas, por exemplo, você pega um processo de pintura, entendeu? Às vezes a impureza no ambiente, ele causa um defeito na pintura.
Então, isso também tem que ser analisado. Ou até o processo de medição, quando você fala de um produto que você precisa medir, ou até mesmo, por exemplo, num veículo que você está utilizando, a questão de aferição, até de calibragem de pneu, que pode estar afetando a performance do veículo. Então, como que você faz isso? Não, vamos medir a calibragem a cada tanto tempo. Então, está sendo feito isso? Ah, não está sendo feito isso. Então, isso pode ocasionar um problema. Então, são várias situações. A máquina, tudo que tiver relacionado aos equipamentos que está sendo utilizado, independente do qual for, você faz uma análise a partir desse. Mão de obra é a força humana dentro do processo. O método, a forma como ele foi concebido, esse processo, a forma como foi planejado, por exemplo, essa logística, pode ser que dentro do método está permitindo que aconteça as falhas, então também é forma de você analisar. Então, esse também é muito utilizado. Eu mesmo, eu utilizo essa questão, principalmente dos principais M's aí, máquina, o mão de obra, método e matéria-prima, coisa que eu utilizo no meu dia a dia para qualquer situação, para fazer uma análise. O histograma, na verdade, são gráficos de barras que mostram a variação sobre uma faixa. Então, você tem determinados padrões, então você faz uma análise, digamos assim, é o histórico daquela situação. E a partir disso, você toma ações em cima desse comportamento. Você faz uma análise, por exemplo, principalmente na questão da logística, muitas vezes se aplica sazonalidade, entendeu? Porque a época de chuva acontece mais acidente, entendeu? A determinado período, vamos pegar a questão que isso acontece no meu dia a dia, a questão do e-commerce. As datas comemorativas são onde eu tenho maior volume. Então, o histograma ajuda você a analisar esse histórico e você analisar esses comportamentos e saber agir em cada situação. Aqui o diagrama de dispersão. Esse é bem legal, que é uma forma de você ter uma gestão visual, porque aqui você determina qual que é o padrão. Por exemplo, vamos colocar em relação a vendas ou qualquer outra situação, você tem um padrão e você vai analisando o processo e aonde tem justamente está fugindo desse padrão. E esse desvio que você tem, você aplica ações justamente para que você mantenha ele dentro do padrão aceitável. Um dos que eu mais gosto. Só vamos dar um exemplo do gráfico anterior, né? Do gráfico de dispersão, para ficar bem fácil para as pessoas entenderem. Então, se de um eixo a gente colocar, por exemplo, venda de sorvete, no outro eixo colocar a temperatura do dia, aí a gente vai ver que conforme aumenta a temperatura, normalmente aumenta a venda do sorvete, né? Então, são duas variáveis que estão relacionadas. Se encontrar algum ponto fora da curva, daí você Sim. pode ver que provavelmente naquele dia teve algum problema, algum fator externo que afetou o processo, né? Então, basicamente, é para isso que a gente olha para esse tipo de diagrama, né? Legal. O fluxograma, na verdade, é você desenhar o processo. É basicamente isso. Então, é de uma forma visual, você identificar. Eu costumo falar assim, se você quer entender o processo, você tem que olhar ele por cima. E o fluxograma te permite isso. A partir do momento que você desenha o teu processo, você começa a olhar ele por cima. Então, eu sempre ilustro, se você está numa balada e quer procurar, de repente você perdeu o seu amigo na balada. Só que você está no meio de um monte de pessoas. Se você está dentro ali, você está olhando, você não vai achar seu amigo. Mas se você pegar ir para um mezanino e você olhar, você vai enxergar exatamente onde ele está. E ali é onde você vai até ele. Então, quando você está num processo, você olha o processo por cima e você consegue identificar onde pode ter as melhorias, aonde pode estar ocorrendo desvios. Então, sempre você tendo uma figura, por exemplo, do que seria o processo idealizado e, por exemplo, como ele está acontecendo no momento. Qual é a diferença que está tendo entre um e outro? E ali você atua justamente para poder fazer as melhorias. E aí você pode utilizar as ferramentas anteriores para poder fazer análise
até a partir do fluxograma. Por exemplo, um Ishikawa, você pode ter o de causa e efeito, você pode estar olhando a partir daquele determinado processo, desenvolver um histograma para você acompanhar como que está sendo as variações que tem. Enfim, o fluxograma é um dos mais utilizados, eu diria, para você poder, para te dar o norte, para te apontar onde que você pode estar melhorando e a partir disso você dá o foco correto para cada situação. O brainstorming, ele é interessante porque o que é o brainstorming, né? Na verdade, assim, eu lembro de uma professora na faculdade que ela era de Piracicaba, aqui em São Paulo. Então, ela falava que lá não é o brainstorm, ela traduziu, toró de parpite. Que seria uma tempestade de ideias, né? Traduzindo a palavra em si. Ou seja, é você colocar toda a sua equipe e as pessoas envolvidas dentro de uma sala e dali pegar todas as ideias possíveis e imagináveis para aquele processo e depois você vai classificando essas ideias de forma que você ruma para uma solução daquele problema ou até para o desenvolvimento de um processo, entendeu? A partir dessas ideias você começa a definir o processo, aí você pode daí partir para um fluxograma para você desenhar esse processo, enfim. O brainstorm ele é muito legal para isso, assim, até sendo um ponto de partida para o que você vai fazer, seja para a solução ou seja pelo próprio processo em si que você está desenvolvendo. E o 5W2H, na verdade o 5W2H ele é o conjunto de perguntas, vamos colocar assim, de termos em inglês, né? Eles organizados de uma forma correta, eles te direcionam para a solução, entendeu? São as palavras em W, que seria o what, why, who, when e where, que seria o que, o porquê, o quem, o quando e o onde, né? E aqui você tem os dois Hs, que seria o how, que é como, e o how much, que quanto custa, né? O quanto em quantidade que você pode analisar esse problema que você está apontando aqui, entendeu? Então, ele de certa forma, a partir desse 5W2H, ele se transforma num plano de ação, porque você entende o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo aquilo, entendeu? Onde aconteceu, quando que isso aconteceu, quem que estava envolvido, que pode ajudar justamente nessa solução para mostrar qual foi o problema e como. Ou, se é num cronograma, por exemplo, você pode dizer o que você vai fazer, o porquê que você vai fazer, onde você vai fazer, quando que você vai fazer e quem vai fazer, para dar o direcionamento. E depois você tem o como, né? Como isso vai ser feito. E se você conseguir mensurar isso, é a quantidade que você coloca. Isso pode ser em quantidade absoluta em si, de determinado índice que você está avaliando, ou se for numa atividade, num plano de ação para a solução, quanto que isso também vai custar. Então, é esse ponto que você utiliza do how much. Então, é bem legal isso daqui também, te direciona bem legal, assim, se você só respondendo essas perguntinhas aí, você já consegue ter um plano de ação bem pautado. Tá? Acho que nesse ponto aí tá bem tranquilo, né, Yudi? O entendimento até agora, sim, né? Sim, sim. Então aí, a gente vai entrar agora num ponto bem interessante dessa questão de análise de problemas, né, que a gente está conversando, utilizando da ferramenta da qualidade dentro da logística. Agora, como que eu organizaria tudo isso, né, essas ferramentas, né? Onde surge o próprio PDCA, né? O PDCA é uma sigla de palavras planejar, desenvolver, controlar e ajustar, né? Ou ação, né? Que do próprio inglês é o plan, do, check and action, né? Então, o planejamento, o fazer, o checar e o agir. Então, à medida você também consegue ajustar isso. Então, ele é um método de análise de problema que foi desenvolvido por Shilhart
e divulgado por Deming. Deming é o que é mais conhecido. Eu não falo que o pai do PDCA, vai tudo para o Deming, o Schwartz que desenvolveu. Não é tão conhecido. O Mas o Deming Deming ele é bem conhecido. tem um prêmio de qualidade no Japão. Todo ano eles escolhem uma empresa para receber esse prêmio de qualidade. O nome do prêmio de qualidade é Deming, né? É o prêmio Deming lá no Japão. O Ele cara levou mais a fama, né? simplesmente o Deming é mais conhecido que todo mundo, cara. É. Então, e no Brasil, na verdade, quem trouxe, a gente estava até conversando, quem tropicalizou isso aqui no Brasil foi o Falcone, né? Que a partir do PDCA ele fez algumas adaptações e desenvolveu o MASP, que é uma metodologia de análise e solução de problemas, né? E aqui a metodologia ela aparece como prioridade porque a forma como que você vai agir, como a gente estava conversando, 70% é o planejamento, né? A letra P, onde você tem a metodologia, a partir dali que vai te arrumar, né? Para o que você tem que fazer. Então, essa ferramenta, ela até utilizando também da filosofia japonesa do Kaizen, que é a melhoria contínua, ela é uma ferramenta que você girando você sempre vai estar se mantendo. Ou para você fazer mesmo dentro desse plano ele não aconteceu como planejado, então você reinicia o ciclo, que ele sempre é tratado como ciclo, né? O PDCA. Então você faz esse ciclo, planeja, desenvolve, controla e ajusta. Só que aí, teve o resultado esperado? Não, então faz de novo, até você obter. A partir do momento que você obteve aquele resultado, você volta para a questão do Kaizen, né, que é a melhoria contínua em japonês, que é o quê? Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Então, você sempre vai trabalhar com o PDCA para melhorar o seu processo. Então, é onde você tem que sempre estar em contato com as ferramentas anterior que nós falamos, de desenvolver indicadores a partir daquelas ferramentas e aplicá-las no dia a dia para que você entenda onde que você tem que estar melhorando. Né? A Até gente fala pegando a questão girando a roda do PDCA, né? isso, que a gente vai ver no próximo slide aqui, que é basicamente isso. Né? Então você sempre está girando essa roda. E ela está aqui em subida porque é um negócio que não é tão fácil de você aplicar no dia a dia. Até essa ilustração ela é legal, que mostra que o PDCA não é tão fácil assim, não é tão simples. Mas se você fizer obedecer as etapas corretamente, a certeza de que você vai chegar a algum resultado é muito grande. Entendeu? E o sucesso é Então, resultado de basicamente aqui esforço, também. né, Júlio? Não dá para querer ter sucesso antes de fazer Não, esforço, né? e a disciplina é muito importante, né? Porque aqui você determina os objetivos, as metas. Então aqui é onde a gente está falando lá da questão do fluxograma, do brainstorming, entendeu? Determina os métodos para alcançar os objetivos. Aí você pode estar utilizando até a questão do próprio Ishikawa, né? Do causa e efeito. Porque analisa dentro da sua necessidade, o que eu preciso agir dentro qual que é o meu método, entendeu? Qual que é a mão de obra, onde a mão de obra ela vai se encaixar? Eu vou precisar de recursos, de máquinas, entendeu? Onde que isso vai acontecer? Em que ambiente isso vai acontecer? Entendeu? Qual que é o processo de medição? Então, tudo isso você vai encaixando aqui, entendeu? Aí, execute, e é lógico, a questão de se preparar para aquilo também é muito importante, né? Aonde entra o engajamento, de você se preparar para entender aquilo que você está falando. Então, no processo de desenvolvimento, o processo de gestão, sempre controlar, medir é o mais importante nesse ponto, porque é aqui que você vai analisar dentro do que se estabeleceu como padrão se está acontecendo corretamente. E depois faz os ajustes necessários para que aqui eu diria que é um dos pontos principais aí, a questão do planejamento. Tá? E com isso aqui, entendendo até, a gente acabou falando dessas etapas aqui, como a gente acabou de explicar cada uma, como que ela se encaixa direitinho dentro do PDCA. Então, hoje o PDCA
O Júlio cortou um pouco aqui para mim, cara. Você pode retomar esse último trecho? Aqui caiu, na verdade. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. A gente fala de infraestrutura logística, mas não é só a infraestrutura logística do Brasil que é ruim, a de internet também é, né? É verdade. Você está vendo aí a tela? Não, ainda não. Ainda não? Não. Tenta apertar Alt S aí, deve funcionar. Ah, não, eu tava. Agora você está vendo, né? Agora sim, agora sim. Tá. Então, a verdade, eu parei nesse ponto aqui, né? Que a gente estava conversando, basicamente explicou cada etapa, né? É mais um descritivo. Uhum. Mas tudo aí a gente entra na questão do nosso bate-papo, né? Como que eu, a partir disso, eu conseguiria organizar de uma forma concisa, ao mesmo tempo de uma forma bem simples, essas ferramentas num formato de análise, entendeu? A princípio aqui a gente está adotando como uma análise de problema, mas como eu falei, esse mesmo formato você pode utilizar para fazer um planejamento, um plano de negócio. Você consegue utilizar essa mesma ferramenta fazendo isso, entendeu? Então a ideia é até mostrar que com coisas do dia a dia você consegue estar utilizando essas ferramentas. Aqui o nosso foco é falando na própria logística em si, mas aqui aonde que entraria cada coisa, entendeu? Desde aqui na parte do PDCA, o P, o D, o planejamento, aqui a parte do desenvolvimento, o que precisa ser analisado, o C é definir a meta corretamente, de onde você está, para onde você quer chegar, né? Seja na solução do problema ou seja nesse projeto que você está desenvolvendo. E aqui é a parte da análise de tudo que você está, de você identificou, por exemplo, de problemas que você precisa aplicar as ações, ou seja, dos recursos que você está analisando de como vai ser e como que eles são aplicados também a partir de um plano de ação. Então, aqui eu vou explicar aqui uma forma como a gente pode analisar isso. Deixa eu aqui pegar compartilhar uma outra tela aqui. Eu vou ler rapidinho uma historinha, bem rápido, e para a gente entender um contexto onde a gente pode aplicar essas ferramentas no dia a dia. Então, foi um textozinho que eu criei na época lá na faculdade, e na verdade conta uma história e como que a gente vai fazer, digamos, é um problema que aconteceu, como que a gente vai analisar as ferramentas. É um pouco descontraído, mas é legal. O título do texto é: Eu sei o que vocês fizeram no churrasco passado. Então, conta a história de um grupo de amigos de uma república que queria fazer um churrasco. Então, partindo aqui, João convidou Pedro, Maria, José e Joana e mais alguns amigos para fazer um churrasco em comemoração ao seu aniversário. Como todos são estudantes, a melhor forma de fazer esse churrasco é dividindo os valores para cada um, para que não afete no orçamento do final do mês, e depois cobrar um valor de cada convidado para que ninguém saia no prejuízo. Sendo assim, fizeram um orçamento prévio de todos os ingredientes e chegaram a um valor que seria o suficiente para cá com todas as despesas do churrasco. E assim comemoraram o aniversário de João. Logo depois, fizeram a divisão das tarefas e do dinheiro para comprar todos os ingredientes. E aí foi definido o que cada um tinha que fazer. João ficou responsável pela compra das carnes para o churrasco e os acessórios para as salas. Carvão, álcool, sal grosso e tudo mais. A Maria, como é boa cozinheira, ficou responsável por comprar e fazer os acompanhamentos. O Pedro, famoso por sua facilidade em negociação, ficou responsável pelas bebidas. O José, conhecido como DJ Zé, famoso nas festas da faculdade, ficou responsável pela música. E a Joana ficou responsável pela organização do espaço. Tudo que precisaria: mesa, cadeira, copos, talheres, e emprestado pelo pai do aniversariante, que é o local. Uma vez que definidas as responsabilidades de cada um, mãos à obra para garantir que tudo até o fim de semana esteja tudo ok para quando vai ser realizada a festa.
Então, João pegou sua parte do dinheiro e foi no açougue comprar carne. Como ele sempre participou, mas nunca organizou um churrasco em função de seu pai sempre fazer isso, teve alguma dificuldade para definir o tipo de carne. Então, ele começou pela parte mais fácil, que não exigia muito esforço. Comprou a linguiça. Na hora de decidir a carne, preferiu perguntar para o açougueiro, que prontamente o ajudou. Na verdade, ele tinha alguns pedaços de carne que estava lá sem vender durante a semana e deu uma amaciada na carne e vendeu por picanha, dando um desconto e fazendo com que João pensasse ter feito o melhor negócio. Finalizando, comprou sal grosso, conforme estava na lista, e comprou álcool em gel, por ser mais barato, afinal, álcool é tudo igual. Maria acordou bem cedo, foi à feira para comprar as verduras para preparar uma boa salada. Também comprou tomate e cebola para fazer uma vinagrete para colocar os pães e com isso e fazer o volume no estômago dos convidados e fazer render os acompanhamentos. Como conhecia seu Joaquim da mercearia, conseguiu comprar arroz e mais alguns ingredientes para enfeitar o prato com um valor mais acessível. Pedro foi até a adega de seu amigo para comprar as bebidas, pegou seu carro, um Monza 86 a álcool, impecável, e foi comprar as bebidas. Mal saiu em meio a uma avenida movimentada da cidade, o poçante parou, precisando ser rebocado para uma oficina, e lógico que Pedro não dispunha do dinheiro para arrumar o carro, e muito menos para o guincho. Foi então que teve a brilhante ideia de ligar para José e pedir ajuda para rebocar o carro até a oficina. José foi até o local com sua picape, onde estava toda a sua aparelhagem de som, levando algumas cordas, e rebocou o carro de Pedro. Quando estava próximo da oficina, depararam-se com a viatura da polícia, a qual, logo vendo a situação, parou os dois veículos e, com isso, não é permitido por lei. A polícia multou ambos os veículos e, para melhorar a situação, guinchou e removeu os veículos ao pátio, pois ambos estavam com os documentos com licenciamento atrasado. Sem ter o que fazer em meio à situação e tendo que salvar o som para a festa, Pedro e José decidiram pagar as taxas de licenciamento e as diárias para conseguir liberar o carro de José, já que o de Pedro não tinha a menor possibilidade de sair rodando do pátio. Como José não tinha todo o dinheiro para pagar o valor necessário, Pedro usou uma parte do dinheiro do churrasco. Resolvido o problema do carro, foram correndo comprar as bebidas. Como utilizaram parte do dinheiro para liberar o veículo, não havia dinheiro suficiente para comprar a quantidade de bebidas necessária e optaram por comprar uma marca mais barata e assim diminuir a quantidade de gelo. A poucas horas de iniciar a festa, Joana se apressou para organizar todo o espaço juntamente com José, que organizou o som. Enfim, todo o espaço estava pronto e logo foram para a churrasqueira para ver como estava a carne. Uma vez que os convidados já estavam para chegar. Lá encontraram João tentando acender o carvão com álcool em gel, que é pouco inflamável e, portanto, é mais difícil para pegar fogo. Por sorte, próximo à churrasqueira havia um pouco de álcool que sobrou do último churrasco. Enfim, conseguiram acender a churrasqueira e começar a assar a carne. Como a carne iria demorar para ficar pronta, Maria agilizou os acompanhamentos para não ter problemas enquanto terminava de organizar as bebidas no gelo. Os convidados começaram a chegar famintos e com sede, em função do forte calor que fazia naquele dia. Vendo isso, Pedro ligou para o pai, solicitando que ele liberasse a piscina, para dar uma refrescada nos convidados até que a bebida estivesse no ponto para beber. O pai aprovou o pedido e assim foi feito. Com o forte calor, a carne ficou no ponto e a bebida ficou pronta e com os acompanhamentos feitos por Maria. Logo o pessoal saiu da piscina e foram comer e beber. Não demorou muito para que os convidados percebessem que a carne não era macia como uma picanha. Mas como a fome era grande, comeram da mesma forma, reforçando com os acompanhamentos. Agora, a bebida, todos haviam percebido que era de uma marca inferior. Mas como o calor era forte, mesmo assim beberam para matar a sede. José, percebendo o clima, rapidamente colocou uma música para animar a festa e tentar de alguma forma salvá-lo. Por um tempo ele conseguiu, mas com o calor que estava fazendo, o gelo foi derretendo e como não havia mais, pois Pedro comprou uma quantidade limitada, a bebida ficou quente e aos poucos os convidados foram saindo e deixando a festa. Com tudo isso, os amigos perceberam que a festa não saiu da forma que queriam, pois nem mesmo eles conseguiam comer a carne daquele jeito e nem beber aquela bebida quente.
Na segunda-feira, resolveram fazer uma pesquisa para entender qual foi o maior problema da festa e tiveram o seguinte resultado. 20 pessoas disseram que o maior fator foi a carne, mas que os acompanhamentos ajudaram. 40 pessoas disseram que o maior problema foi a falta de bebida gelada. 10 reclamaram da marca da bebida, 5 reclamaram da música tocada pelo DJ Zé e 20 não tiveram nenhuma reclamação. Enfim, a partir da fatídica festa, é possível a gente fazer uma análise entendendo como a gente poderia aplicar as ferramentas da qualidade. Então, a ideia aqui é trazer para um ambiente fora desse ambiente corporativo, da empresa, e entender que essas ferramentas, por mais que sejam difíceis de talvez num primeiro momento entender, mas quando você junta elas numa situação qualquer que você pode analisar, você consegue aplicá-las. E aqui a gente tem aquele mesmo relatório, né, num formato já pautado por essa solução. Então, qual que é o objetivo aqui? É a gente fazer uma análise, né, solucionar os problemas ocorridos na última festa em comemoração ao aniversário do João, aluno da universidade. Então, o que nós utilizamos aqui? Para entender a situação atual, nós utilizamos a ferramenta do fluxograma. A partir da ferramenta do fluxograma, a gente identificou o que seria, o que foi feito por cada um para poder agir em cima dessa situação. Aqui, o sumário dos problemas foi feito a partir das informações que tinha na própria história, né? Utilizando de um histograma, você consegue analisar os números certinho do que aconteceu e até pautar aqui os problemas que tiveram, né, do maior para o menor, para poder analisar a aplicação onde, como agir a partir disso, né? E aqui, entender esses índices, né, através de um Pareto, você entender como, por exemplo, nesse caso aqui, 79% das pessoas não ficaram satisfeitas e 21% só ficaram satisfeitas. E qual que é a meta para o próximo churrasco? É 90% do pessoal ficar satisfeito. Porque a gente nunca vai conseguir agradar por melhor que seja, né? E aí, aplicando aqui, deixa eu só até aumentar um pouco. E tem algumas causas de problema que elas estão fora do nosso controle, né, o Júlio? Esse exemplo também é muito bom para mostrar isso. Então, por exemplo, o dia estava muito quente, era um dia de verão, mas não dá para mudar isso daí, porque não tem como mudar a data do aniversário, né? A festa é na data do aniversário. Então, vai acontecer festa, independente de chover, independente de fazer calor. Certas coisas fogem, né? Então, isso. Esse é um fator que está fora do controle. Fatores que estão no controle. Você consegue tomar ações nos fatores que estão no seu controle. Então, posso comprar a carne antes, né, com mais antecedência. Posso comprar a bebida também com mais antecedência. Deixar na geladeira, né, para ficar na temperatura. Enfim, tem alguns fatores que estão sob o controle de quem está ali executando o processo, e tem outros fatores que estão fora do controle, que você não tem como mexer. Isso aí. Mas mesmo nesses que não tem, você tenta até de alguma forma aplicar alguma ação para você inibir, né? Como eu falei, você vai chegar num índice aceitável, mas você não vai conseguir agradar 100% nesse sentido, né? E isso até no dia a dia, até a questão de defeitos, esse problema sempre tem uma tolerância, porque você não vai ter aquele processo perfeito, né? Então, justamente porque tem pontos que aí acaba fugindo. Mas até fazendo uma análise aqui de cada ferramenta, por exemplo, nessa da causa e efeito, nós fizemos uma análise de cada situação. Então, por exemplo, do que aconteceu dentro da organização da festa, que estava relacionada com o material, por exemplo. A carne, que era imprópria para o churrasco, né? A bebida com qualidade inferior, e a quantidade de gelo que foi insuficiente. Sim. Entendeu? O álcool analisando do ponto de vista de máquina. O álcool gel, do ponto de vista de máquina. A mecânica do carro estava ruim e os documentos dos carros estavam atrasados. Porque se isso não tivesse acontecido, pelo menos eles teriam, o problema do gelo não teria acontecido. Entendeu?
A questão de meio ambiente. A temperatura estava muito quente, como a gente estava falando, que foi uma das causas. E a própria música em si não agradou. Então, é tentar fazer uma pesquisinha lá e vocês gostam de ouvir, né? E aqui, no ponto de vista de mão de obra, né, a falta de treinamento para comprar carne, ou seja, ele não sabe, não dominava aquele assunto, ele precisava de um treinamento para se preparar para poder executar aquela atividade, entendeu? Então, ali faltou a questão desse ponto da preparação da mão de obra, que também teve impacto direto. Aqui, outro ponto que a gente identificou na questão do método. Quando você vai dividir as atividades, você precisa analisar se para quem você está determinando aquela atividade, ela está preparada para poder executar. Então, simplesmente foi distribuída, cada um faz isso, isso, isso. Então, e não foi analisado se tinha capacidade para fazer ou não. Então, aqui foi um dos pontos. A metodologia que foi escolhida para poder fazer a organização desse churrasco, ela não foi a melhor apropriada. E a medição. Então, você calcula, como a gente falou que na questão da temperatura. Então, você sabe mais ou menos como vai ser. Então, você tem que calcular a quantidade de gelo para a quantidade de bebida, considerando a temperatura. Então, essa questão da medição, você poderia ter feito isso antes para poder definir o que você faria, entendeu? Então, com o diagrama de análise de causa e efeito, você consegue entender melhor e te definir para onde você vai ter que aplicar as ações para melhorar para uma próxima oportunidade. Então, por exemplo, fazendo o uso do 5W2H, você monta um plano de ação. Aqui a gente coloca o que vai fazer, por que vai fazer, como, quando, onde, quem. Então, pegando, para não estender muito, por exemplo, o que tem que fazer em relação à atividade 1. Tá vendo? Correlaciona, na hora de você montar o seu A3, você correlaciona o relatório aqui, as atividades, o problema com as ações. Então, para eu resolver o problema 1, o que eu tenho que fazer? Pedir uma orientação a uma pessoa experiente antes de comprar carne. A gente está vendo... Porque é necessário conhecer. O documento Word. Eu acho que você está falando agora da apresentação do PowerPoint. Se você puder mudar o documento que você está compartilhando. Esse, na verdade, é o mesmo aqui do relatório, né? Você está vendo aí o PDF? Eu estou vendo o Word. Peraí, desculpa. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Porque eu estava falando do... mas aqui você não estava enxergando o que eu estava falando. Você não estava enxergando o relatório, não, né? Não estou enxergando o relatório. Então é isso aí. Porque agora eu estava falando em cima desse cara aqui. Tá vendo? Agora sim. Então a explicação que eu dei anterior, eu estava falando em cima desse cara aqui. Né? Que aqui... Então, aqui no relatório, a gente vê que tem o fluxograma, onde foi descrito todas as atividades que foi feito em cada um. O que João fez, né? O que Pedro fez, Maria fez, para te dar o norte da análise, entendeu? Então, em cima dos índices aqui, foi feito um histograma com o índice de cada problema, né? E até mostrando qual foi em percentuais o que teve mais impacto, né? Aqui, a parte da meta, então utilizando o Pareto, onde ele, do ponto atual, que foi a satisfação, onde quer chegar, né? Que chega aos 90% do índice. E aqui, onde a gente estava falando da análise de causa e efeito. Então, em material, a carne imprópria, aqui o 2 seria a bebida com qualidade inferior, e por aí vai na análise de cada M. E aqui que eu falo em relação a quando você utiliza aqui o 5W2H, você correlaciona um com o outro, que no seu próprio A3 ele te conduz a uma forma de análise contínua, entendeu? Obedecendo as etapas do PDCA. Entendeu? Então aqui você tem por exemplo, como eu estava dando o primeiro exemplo. Carne própria para churrasco. Tá. O que você tem que fazer para solucionar esse problema? Pedir orientação a uma pessoa experiente antes de comprar a carne. Por quê? Porque é necessário conhecer o tipo de carne correta para comprar. Como?
verificar com algum amigo ou parente que conheça, enfim, alguém que você conheça que sabe, que entende do assunto. Quando? Sempre que for no açougue comprar carne para um churrasco. Onde? No açougue da esquina. Quem vai fazer isso? O João. Entendeu? Quanto custa, isso daqui nem aplicou. Mas assim, como que você pode utilizar essa mesma ferramenta, entendeu? Dentro desses problemas que a gente colocou. E por aí vai. Então aqui você já tem um plano de ação para na sua próxima festa você chegar a 90% de satisfação. Então, Júlio, essa ferramenta... Só uma pergunta de aspecto prático. Todos os problemas que a gente identificar, aí eu tenho que fazer alguma ação ali no plano de ação? Como que a gente faz isso daí, Júlio? Por exemplo, você parte... Aqui nós partimos dos problemas identificados. Entendeu? Foi feita a pesquisa com cada um e foram apontados os problemas que teve. Cada problema, então, teve a quantidade de pessoas que colocou aquele problema. Então, nós partimos da bebida quente, da carne ruim, da marca da bebida e das músicas. Então, a bebida, o que está relacionado à questão de material? Entendeu? A quantidade de gelo insuficiente. Então, está relacionado à bebida. Aí o segundo problema da relação aos demais, assim, né? A carne. Por que tem a carne ruim? Aí você também faz uma análise sempre utilizando até os 6 M's, que está relacionado àquele determinado problema que foi identificado. Então, isso te dá um direcionamento a essas ferramentas, porque eu falo, ela acaba interligando. Então, a partir da organização, que a gente consegue descrever ela através de um fluxograma, isso foi feita uma pesquisa, então identificou os problemas, então isso tem que ser quantitativo, senão você não tem como partir da identificar qual que foi o maior problema, entendeu? E atuar em cima disso, porque às vezes tem problema, como você falou, você vai identificar, mas esse não foi a grande causa. Então você parte da grande e vai resolver os problemas. Muitas vezes o que acontece, e isso já aconteceu comigo, na própria indústria, de você focar no maior problema primeiro. Então, às vezes, você vai pegar bebida quente e vai fazer um A3 só para tratar de bebida quente, desse problema, entendeu? Porque aí você vai partir para uma análise mais detalhada. Bebida quente, aí você vai pegar dessas 40 pessoas que falou da bebida quente, você vai entender os problemas da bebida quente. Aí você vai definir qual que é a meta para o próximo para evitar a bebida quente. O que problema está relacionado, por exemplo, à máquina. Por exemplo, máquina. Então não tinha a máquina, por exemplo, até os problemas que colocou aqui. A mecânica ruim do carro, entendeu? A falta da documentação correta, né? O documento estava atrasado. Isso causou o problema da bebida ruim. Porque senão ele teria o dinheiro suficiente para comprar a bebida correta e comprar a quantidade de gelo. Porque parte do dinheiro ele utilizou para pagar a multa e liberar o carro do guincho. Entendeu? Então, às vezes, você pode tratar de uma forma mais abrangente todos os problemas, ou você pode, determinando cada problema, você gera um A3 desse, para poder fazer uma análise mais específica. Entendeu? Vai depender da dimensão que isso ocasiona dentro do seu processo. Entendeu? Eu me lembro, uma vez que nós participamos de um projeto na planta de Indaiatuba, isso nós tivemos até uma metodologia de problem solving que foi apresentada, que era justamente dessa forma, a partir do Pareto, entendeu? Aí para cada situação como essa aqui, que foi apresentado, era gerado um Pareto com os problemas que foi gerado cada um. E em cima daquele, você sabe estratificando, que eles chamam de KPI tree. Sabe aquele diagrama que você faz em formato de árvore? Ou seja, você tem um aqui e você vai fazendo aqui, e depois você vai estratificando até você chegar lá na causa raiz. Né? Que você faz aquele diagrama de árvore. Que talvez num outro momento a gente pode até falar sobre esse diagrama, que quando você cai para essa questão de análise de problema, você acaba detalhando cada vez mais, até chegar no 5 porquê do negócio para poder resolver. Mas nesse caso simples aqui, você consegue fazer uma abrangência mais macro, vamos colocar assim, para você obter um melhor resultado. Legal. Então, só para explicar para o pessoal aqui do canal,
Aqui nesse exemplo, a gente colocou ali 10 causas, né, dos problemas do churrasco, 10 causas possíveis, né? Não quer Isso. dizer que as 10 contribuíram com os problemas. E a gente colocou 10 ações. Mas na vida real não necessariamente precisa ser essa relação, né? Você pode ter mais causas Não. possíveis e não ter necessariamente ação para todas as causas, ou você pode ter mais de uma ação para uma única causa, né? O número não precisa É ser assim, igual. isso. O mais importante, se você identificou uma causa, você tem que trabalhar essa causa para que ela não se repita. Então, a partir do momento que você coloca isso como uma causa da insatisfação, vamos colocar nesse caso aqui, você tem que aplicar uma ação em cima disso, porque senão ela vai continuar acontecendo, né? Então, a metodologia da análise de causa e efeito, entendeu? O efeito você já teve ele aqui, ó, que foi a falha na realização da festa, entendeu? E aí o que aconteceu na falha? O que teve de erro na realização da festa? Entendeu? Então, olhando esse determinado problema, eu vi que na parte de material, a carne estava ruim e a bebida não era legal. E a quantidade de gelo não foi suficiente. Analisando o que deu errado na festa, por quê? Fazendo os porquê, né? Aí você chega no negócio, em relação à máquina, por que aconteceu? Putz, o carro do cara quebrou e não tinha documentação atrasada. E a questão do meio ambiente, tava muito quente mesmo, derreteu o gelo e aquele gelo que eles conseguiram comprar não foi suficiente. Então aí você começa, aí entra aqui também o brainstorming, que a gente falou atrás. Porque colocando as pessoas para analisar, você começa a falar assim, isso com certeza foi por causa disso daqui, isso foi por causa disso, que as pessoas envolvidas. Então, nessa questão de outras ferramentas que implicitamente elas aparecem aqui dentro, entendeu? Que a gente pode estar utilizando. Então, é muito legal essa questão da junção dessas ferramentas de qualidade, porque eu sempre também utilizo como essa organização das ideias, porque você sempre tem que contar uma história à medida que você faz. Então, aqui o PDCA é uma contação de histórias. Então, através do fluxograma existia um processo que, quando ele foi executado, teve erro. E os erros foram esses erros que está mostrando aqui embaixo. Através desses erros, a gente viu que o pessoal estava insatisfeito, 79% do pessoal estava insatisfeito. Mas a gente quer que num próximo, ele fique 90% fique satisfeito. Mas o que aconteceu que foi o que gerou esses problemas aqui? Vamos analisar do ponto de vista de material, aconteceu isso. Do ponto de vista de máquina, de meio ambiente, de mão de obra, de método e da medição, o que aconteceu sobre esses pontos de vista. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça e a gente consiga atingir os 90% de satisfação? A gente vai analisar o seguinte, para essa questão aqui da carne, a pessoa ela vai verificar primeiro, se ela não consegue se preparar para fazer um treinamento para se desenvolver e saber escolher uma carne, ela pode pedir ajuda de uma pessoa que saiba. Entendeu? E aí essa pessoa vai dizer qual tipo de carne ela tem que comprar, ela vai executar dessa forma. Entendeu? A questão da documentação do carro. Beleza, antes de eu sair do carro, eu já quero verificar se o documento está correto. Entendeu? E se o carro está com a manutenção em dia aí, para ela não me deixar no caminho. Aí eu não vou precisar utilizar o dinheiro que eu tenho aqui para poder pagar a documentação do carro, pagar o guincho, a multa, para ele poder ser liberado. Então, é uma contação de história. E essa história bem contada faz com que você chegue na solução e você consiga obter e atingir as suas metas. Então, essa mesma forma como eu falei, esquece essa questão do problema. Vamos falar assim, eu tenho um projeto novo que eu quero implementar. Uma melhoria na parte de transporte, entendeu? Quero introduzir o sistema ferroviário dentro da minha logística, porque hoje a gente comentou, o Yudi comentou numa live, que o custo do frete rodoviário é muito alto. Então, vamos fazer um projeto para utilização. Então, primeiro, como que vai funcionar essa logística? Eu venho aqui e monto esse fluxograma como o processo de acontecer. Eu vou receber tudo aqui, só que eu tenho que, infelizmente, como
eu não tenho acesso próximo à ferrovia, eu tenho que fazer um transporte rodoviário até a ferrovia, da ferrovia vai fazer o transbordo para os vagões, os containers do trem, e ele vai até o porto tal, e dali ele pega o navio e vai ser exportado. Entendeu? Ah, beleza. E você identifica aqui o que precisa ser feito para poder isso acontecer. Entendeu? Aí você pode estar utilizando ferramentas diferentes aqui. Entendeu? Porque a gente apresentou ali 8 ferramentas. Aqui a gente aplicou 5, 6 ferramentas. Entendeu? Então aí você vai encaixando. Ah, qual que é a minha meta? Hoje meu custo do transporte, ou hoje meu índice de atendimento nessa questão do frete, ele é X, eu quero chegar a Y. Entendeu? Ah, mas para isso, vamos analisar o que precisa ser feito. Do ponto de vista de máquina, o que eu vou precisar? Bom, primeiro eu vou precisar analisar o transporte, que tipo de transporte eu vou utilizar para ir até a ferrovia. Chegar lá e como que vai ser feito o transbordo? Eu vou na questão do método. Como vai ser feito o transbordo? Ah, não, no transbordo existem os tipos de veículos que já são, tipo, aquelas carretas que elas se transformam já no trilho de trem, então não vou precisar disso. O próprio caminhão que vai chegar lá, ele já vai virar o trilho e já vai embora. Então não vou precisar de empilhadeira, não vou precisar de nada. Entendeu? E aí, vai carregar, beleza, carregou. Do ponto de vista de máquina, é isso daí. Ah, se for esse veículo, ele vai retornar para mim ou ele vai direto para o ponto final? Entendeu? Então começa a analisar dessa forma. Do ponto de vista de mão de obra, quem que está habilitado para poder fazer isso? Então, de analisar as pessoas corretamente. Que tipo de material eu vou precisar? Então, sempre tem essas análises. Aí você monta um plano de ação, colocando como que isso vai acontecer. Então, o A3, ele te ajuda a organizar de uma forma bem sintetizada e, ao mesmo tempo, pode ser também detalhada, vai depender do quão detalhe você precisa, mas ele te permite tanto você detalhar quanto você fazer algo mais sintetizado e visual. Numa página única, você vai enxergar tudo aquilo que você precisa, entendeu? E aí fica legal. Então, essa é uma ideia descontraída, né, de mostrar um pouco como que a gente pode montar um A3, que às vezes é um tabu. Uhum. Eu diria para você que até a montagem de um A3 dessa forma, ele é um tabu em muitas empresas. Por causa, talvez, não consegue idealizar como você conseguiria organizar isso. Tendo um Excel da vida, e você consegue organizar as formas geométricas aí para montar o layout. E tem um pouco de medo, né? Parece ser super complexo, então as pessoas ficam com medo de tentar, eu não sei como fazer, né? E não começa a usar a metodologia. Mas como a gente uma vez que eu comentei com você, né? Que uma vez eu fui numa empresa, uma empresa grande até, aqui do Brasil, que ele perguntou, é verdade que vocês conseguem colocar tudo num A3? Então, isso que eu falo aí, ele explicando que é a possibilidade, aí eu falo, mas é verdade, dá para fazer mesmo. Então, E você percebe muito com o A3, quem utiliza muito dele são os engenheiros de qualidade, que está voltado porque tem mais acesso a essas ferramentas. Então, o que falta muitas vezes é, dentro da própria logística, entender o que se tem de bom em outras áreas para que você possa utilizá-las dentro do seu processo. Entendeu? Então, essa é uma ideia de mostrar como elas podem ser utilizadas. E aí é uma questão de se aprofundar um pouco mais em cada uma, né? O fluxograma ele tem um fluxograma mais simples, como tem aqueles mais detalhados, né? A questão dos tipos de gráficos que você pode estar utilizando, que eu utilizei no histograma, esse tipo de gráfico de barra. Se você quiser mostrar, por exemplo, em percentual, às vezes um gráfico de pizza, ele vai conseguir te dar uma visão melhor do que a importância de cada problema. O Pareto não, que o Pareto ele já é próprio esse formato, entendeu? É um efeito, para te dar esse efeito comparativo, o Pareto ele utiliza, né? Até a gente comentou também a questão da regra do Pareto, do 20-80, né? Sempre 20% de algo representa 80% do outro índice comparado, entendeu? Por exemplo, isso utiliza muito em estoque. Quando você faz a curva ABC do estoque, então ele sempre fala que 20% dos itens representa 80% em valor financeiro. E o contrário também é real, porque 80% dos seus
dos seus índices, da quantidade de itens, né, representa 20% em valor, entendeu? Então, o Pareto também ele é muito presente para você utilizar como um indicador até, né? E o Com diagrama certeza. de análise aí de causa e efeito, esse daí é meu dia a dia. Legal. Qualquer situação que eu tiver que analisar, eu já paro para pensar, olhando dessa forma, essa figura na minha cabeça, para me dar um norte do que eu preciso fazer, cara. É muito legal. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar sobre o assunto, eu falo dessa ferramenta, cara. Sim. Porque ela, sim, você pode ter certeza. Tudo que você for pensar, se você utilizar essa ferramenta para organizar suas ideias, você pode ter certeza que você vai ter um resultado melhor. Com certeza. Ô, Júlio, e conta pra gente. Normalmente, como que você faz o A3? O A3, para quem não sabe, é um tamanho de folha de papel, né? O sulfite que a gente normalmente usa é o tamanho A4, o A3 é o dobro do tamanho do A4, né? Como A se você gente colocasse usa duas folhas quatro, uma do lado da outra. isso. Tamanho final. É, eu já fiz muito A3 no papel mesmo, né? Com caneta, régua, já fiz bastante e já fiz bastante no Excel. Eu costumo usar bastante o Excel para fazer A3. Você tem alguma Sim, preferência? Aonde que você faz o A3, ô Júlio? Conta pra no gente. Excel. Excel também. Aí eu utilizo o Excel. O Mas Excel é legal, porque como eu falo, o Excel ele te oferece, até deixa eu ver se eu tenho esse arquivo aqui ele em Excel, eu vou abrir ele e eu consigo mostrar mais rapidamente onde que eu busco cada forma assim para organizar. que às vezes as pessoas acham que precisa de um software específico, vai precisar Nada, investir, cara. e não precisa, né, Júlio? A gente tem um monte de ferramenta à Não. disposição, né, no dia a dia, você não precisa gastar mais dinheiro para fazer isso daí, né? Tá ao alcance de todo mundo, né? A melhor ferramenta que tem hoje, até dentro dos cursos que eu estou preparando para lançar mais para frente, é a utilização do Excel no mundo empresarial, cara. O Excel ele te resolve muita coisa, até desenhos, formas que você consegue fazer aqui na hora de montar um fluxograma, Uhum. entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, tá? Então, consegue enxergar aí o Excel? Sim, sim, estamos vendo. Então, por exemplo, para montar essa forma do jeito que está aqui, então você usa essa parte do mesclar, entendeu? Que você junta as células, tá vendo? Aqui ele vai de D a P, ó, e utiliza a linha 1 e 2. Então, você pode utilizar aqui o mesclar para poder fazer a junção de células, né? Essa formatação, essa gradezinha você tem aqui, ó. Então, você escolhe qual é o tipo de grade que você quer colocar. Aqui eu incorporei até o meu logotipo, ó. É uma figura incorporada dentro do Excel que você simplesmente coloca e dimensiona para onde você quer colocar. Acho que é importante também, sempre que você for montar um relatório, isso é regra básica para montar um relatório, é sempre você ter quando ele foi emitido, entendeu? A data de quando você fez a última revisão, para entender há quanto tempo, por exemplo, eu analisei esse problema, mas, poxa, vamos pegar o exemplo do relatório, 2014, pô, nós estamos em 2020, entendeu? Esse pessoal aqui já está até formado com filho, Hoje em dia o entendeu? problema Então, precisaria acrescentar máscara, né, o álcool gel para o pessoal isso, limpar a o mão. álcool gel que foi para a churrasqueira já vai usar para outra Hoje coisa, seria completamente entendeu? diferente. Entender a revisão, entendeu? Saber quem que está fazendo, quem que está à frente desse relatório é importante. Ele tem um título. Qual que é o título desse relatório? Como eu falei, esse daqui é para análise de solução de problema. Mas você pode ter um relatório, por exemplo, com a apresentação de um plano de negócio para aquele projeto. Aí você coloca, entendeu? Então, o formato que você faz, ó, até pegando aqui, ó, se eu pegar essa célula aqui, selecionei elas, eu clicar aqui, ele já mescla, tá vendo? Então, você tem dentro de uma própria célula aqui, você tem formato. Eu vou pegar aqui e colocar uma gradezinha, ó, então tá aqui dentro. Eu quero formatar porque o S ficou embaixo. Essa parte aqui, você organiza o texto dentro da célula. Então eu quero colocar centralizado. Mas ficou pequeno. Então eu posso aqui, ou eu aumento por aqui, ou eu escolho qual que é o tamanho da fonte que eu quero.
ou escolho a fonte que eu também quero aqui, que você tem diversas fontes disponíveis aqui. Então, é bem simples. Isso daqui, ó, pode ver, são caixas que eu organizei no formato visual que eu achei interessante. Então, você vem inserir aqui e você tem a parte de ilustrações. E aqui você tem uma infinidade de ilustrações que você pode utilizar, entendeu? Aqui, por exemplo, do logo que eu falei, você vem imagem, você procura a imagem onde está dentro, o arquivo da imagem onde está dentro do seu computador, e ele incorpora diretamente. Lembrando que tem os formatos padrões, tipo JPEG, PNG, como formatos de figura que você consegue inserir aqui. Aqui o texto, você pode digitar diretamente, ou você pode clicar com o botão direito, perdão, em editar texto, que também funciona do mesmo jeito. E aí você formata como você quer. Aqui, por exemplo, nesse do fluxograma, ele é uma ferramenta que é tipo como se fosse um link, que eu faço as alterações numa outra planilha, e ele vai preenchendo lá, porque você mantém sempre o mesmo formato, e quando você quiser alterar, você altera num outro formato aqui. Entendeu? Esse daqui é um efeito que chama máquina fotográfica. Na verdade, isso não fica, isso é uma outra macete do próprio Excel, que alguns comandos legais do Excel, ele não aparecem aqui nos padrões. Aí você pode inserir comandos aqui no Excel, você pode personalizar ele, né? Que você quer mais comandos. E aqui você tem diversos adicionais, você pode colocar todos aqui, todos os comandos. Todos os comandos do Excel ele aparece aqui. Se você quer adicionar algum que não está aqui, você vem, seleciona ele e joga aqui para a direita. Ele vai aparecer lá. Pegar um, por exemplo, esse inserir comentário, adicionar para a direita, aqui, ele vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Então, eu adicionei um outro comando que não tem aqui nos padrões, tá? O gráfico, você pode montar o gráfico também dessa mesma forma, direto aqui, com as informações. Você pode ter a parte de dados, que você vai montando os gráficos numa outra planilha e você incorpora dentro do seu relatório. Então, você sempre vai ter uma base de informações, onde você vai alterar essas bases ali, mas que o seu relatório, ele sempre vai manter um padrão. Então, sempre que você atualizar, você atualiza nessa base e ele joga para cá também. Entendeu? Então, aqui são E a formatos. atualização ela vai refletir automático aí, né? Isso. É. Esse gráfico aqui, por exemplo, os dados estão lá. Se eu mexer nos percentuais que estão aqui, né, que na verdade eles estão aqui, ele vai alterar aqui e já altera lá. Uhum. Entendeu? Legal. E Então, eu o vou Excel deixar é uma ferramenta muito simples de se utilizar, entendeu? Você vê formatos geométricos, você monta o relatório de acordo com o que convém apresentar, acho que é interessante isso. Não existe, para isso, não existe regra nenhuma, entendeu? É. É lógico que você vai ter que obedecer a questão do tamanho, entendeu? Então, você consegue vir aqui em Layout, se você clicar aqui, você já abre a parte da visualização, entendeu? Você visualiza a impressão, né? Então, aqui você tem um formato, aqui, formato A3, tá vendo? Uhum. Quando você coloca o formato A3, ele já te dá o tamanho certinho. Então, às vezes, você vai colocar uma figura muito grande e você organiza ele para caber dentro de um A3, ele vai ficar pequenininho. Então, é sempre respeitar a questão do percentual aqui, né, de quanto que está o seu relatório, para que ele fique visualmente, na hora que você imprimir, ele fique também de uma forma que você consiga ler, porque no Excel aqui, ou quando você joga para um PDF, como eu mostrei, você consegue aumentar o zoom e diminuir para você enxergar melhor, mas quando você imprimiu no papel, então sempre está próximo do 100% na hora que for fazer, para que fica num visual legal, né? Uhum. Então é muito simples montar um relatório como esse, entendeu? Para que você chegue nesse objetivo. Então sempre mantenha um padrão, né? Ele está aqui em branco, tá vendo? Ó? Ele Uhum. montadinho em branco. Então, sempre tem esse padrão e a partir daí você começa a fazer. E uma coisa legal também dentro do brainstorming é o que você falou. Imprime num papel e preenche a caneta primeiro a lápis. Entendeu? Porque aí você pega, vai, apaga, faz o que tem que fazer, faz as análises certinhas, monta o fluxograma aqui, analisa os dados aqui, monta, e depois você pega e passa para cá
já no formato final. Entendeu? Sim. E eu vou dar um toque pro pessoal do canal também, né? É lógico, a gente gosta muito do Excel, como você falou, é uma ferramenta fantástica, mas para quem não tiver o pacote Office, né, e não quiser fazer esse investimento, tem um sistema de planilhas do Google que fica online, e o sisteminha lá de planilha do Google, ele tem vários dos mesmos comandos do Excel. Então, tudo que a gente conseguiu fazer aqui também lá no Google, eu não lembro o nome do sisteminha do Google, mas Google dentro ali Sheets. do... Oi? Ah, é o Google Sheets. Sheets. Isso. Dentro do sisteminha do Google você consegue fazer a mesma coisa. É isso aí. Acho que na parte do A3, é isso daí que eu queria passar para vocês, né? Como eu falei, de uma forma bem descontraída, né? Sim, A gente mostrar que é uma ferramenta simples que no dia a dia, cara, traz um resultado absurdo. Basta aí a gente saber utilizá-la certinho, né? com E como certeza. aplicar no dia a dia, bem legal. Legal. Júlio, valeu, muito obrigado aí pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Obrigado Eu que por agradeço a trazer essa, oportunidade. essa experiência, esse conhecimento aí. E tamo junto. Se quiser fazer outros vídeos em conjunto aí, a gente trabalha junto aí de novo. Com certeza, com certeza. Com certeza, o que eu puder ajudar e agregar, principalmente aí o pessoal que está sofrendo no dia a dia com a logística, ou que também está ingressando na questão da logística, acho que essa questão desse seu canal, trazendo a logística de uma forma simples, né? Eu acho que isso ajuda bastante no crescimento profissional e muitas vezes até encontrar soluções diretamente no próprio processo para melhorar cada dia. Acho que o Kaizen tem que estar sempre na mente diariamente para poder cada vez pensar num processo melhor e num resultado melhor. Com certeza. E Fico à quanto mais vontade, aí, fico à empresas, quanto mais disposição. empresários aí, empreendedores, a gente conseguir ajudar, melhor, né? Melhor para o país. A Com economia está certeza, precisando, né, com certeza. Júlio? Pô, com certeza. É isso aí. Tá Júlio, bom? valeu. Muito obrigado pela ajuda, cara. Valeu pela colaboração. E a gente se Valeu. mantém em contato aí. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.